Vinícius Casalino, como é que você está, meu querido? Seja bem-vindo mais uma vez. Então, vamos seguir na leitura do caso Marielle, porque, a despeito de tudo de importante que o Folena disse, que o Brasil precisa dessa resposta, eu quero destacar também que o pessoal aqui no bate-papo se queixou de o Lewandowski não ter falado o nome do Anderson Gomes. É sempre importante a gente falar o nome do motorista, o Anderson Gomes também, né? Foi tão executado de maneira tão violenta quanto a Marielle. E essa, digamos, a gente se aproxima mais com esse inquérito no STF a partir de agora. Como é que está a sua expectativa, levando em conta que a gente percebe que o STF e a Polícia Federal estão trabalhando com muita força, né, nesse momento no país? Vinícius Casalino, no 11 News. Obrigado, Conde. Obrigado pelo convite novamente. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Conde, eu acho que o Folena ele disse uma coisa interessante para a gente pensar, o fato da delação ter sido enviada para o Supremo Tribunal Federal. Isso é importante, porque isso indica que há pessoas com foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função que provavelmente constam da delação. Por isso, me parece que aquela suposição inicial que nós progressistas tínhamos de que o assassinato da Marielle não seria algo apenas restrito à política local do Rio de Janeiro, mas que teria aí vínculos com forças políticas mais amplas, regionais e nacionais, isso dá uma certa indicação, né? É claro que a gente não pode afirmar nada sem ter dados mais concretos, mas se foi para o Supremo Tribunal Federal e se foi para o ministro Alexandre de Moraes, é porque há pessoas ou pessoa, né, com foro por prerrogativa de função, pode ser um deputado, uma deputada, um senador ou uma senadora, e aí eu acho que entram elementos que indicam, né, Conde, que o assassinato da Marielle faz parte de uma dinâmica de ostentação e consolidação do poder que está para além da realidade do Rio de Janeiro, né? Eu acompanhei recentemente uma entrevista do Freixo, que é um especialista, um expert, né, no Rio de Janeiro, e ele ressaltava muito a questão local, né, a relação entre as milícias, entre o governo local, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e me parece, e claro que eu não quero aqui de maneira nenhuma corrigir o Freixo, nada disso, quem seria eu, né? Mas me parece que há pelo menos uma indicação de que o assassinato da Marielle faz parte de algo maior, né? De talvez um projeto de poder que tivesse a intenção de se colocar nacionalmente, né? E felizmente não aconteceu, porque, e aí eu concordo plenamente com o Freixo, eu penso que os mandantes subestimaram a imagem da Marielle e o significado da Marielle, né? Então imaginaram que aquilo seria um evento local, de repercussão local e que, portanto, poderia ser abafado. Como, de fato, se não foi abafado, Conde, foi, de alguma maneira, contido ao longo do período presidencial anterior, né? Porque uma coisa que é importante, Conde, acho que a gente que é do mundo do direito, né, dizer para as pessoas, né? Toda investigação, ela tem uma marcha, a gente chama de marcha processual ou marcha procedimental, né? Se essa investigação ela vai muito devagar ou se ela vai muito rápido, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você não precisa ser expert em direito. Então, eu vou dar um exemplo. O processo que acometeu o ex-presidente Lula, o presidente Lula, conduzido pela Lava Jato. Ele se desenvolveu a jato, digamos assim, né? Ele foi numa velocidade espetacular. Então, você não precisaria ser expert em direito para saber, olha, tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa não está sendo observada dentro dos trâmites jurídicos, né? E o fato do caso Marielle também demorar tanto indica que alguma coisa estava errada. Não, sobre isso eu quero até comentar que é o seguinte, a gente tem que entender, né,
quando a gente, por exemplo, cobra o Flávio Dino ou o Lewandowski sobre, né, a celeridade do caso Marielle, o acordo de delação com o Rony Lessa, ele foi martelado durante 4 meses pela Polícia Federal. Ele não queria delatar, né? Ele delatou depois que o Elcio Queiroz o denunciou como o atirador, né? O Elcio Queiroz foi o motorista. Então, foi uma coisa garibada, quer dizer, trabalhada ali de maneira muito competente, creio eu, pela Polícia Federal nesse momento. E depois que federalizou a investigação também, né, Casalino? Porque durante o período Temer e durante o período Bolsonaro, a investigação sobre o caso Marielle simplesmente não existiu, né? Me perdoem aí os policiais do Rio de Janeiro, Ministério Público e tal, eles tentaram, mas foram sabotados. Foram sabotados com ordens vindas de cima. Quer dizer, agora é que se tem realmente, e eu acho que essa investigação, agora nas mãos do Alexandre de Moraes, que é uma figura insuspeita, no sentido de que ele não quer deixar pedra sobre pedra, as coisas podem andar com mais. Agora, isso que você falou, quer dizer, o caso Marielle, ele transcende, né, o Rio de Janeiro, né? Embora tenha essa questão das milícias, eu queria que você falasse um pouco mais disso. Eu acho importante, quer dizer, a extrema-direita, ela veio com muita violência no Brasil, né? Com todo o seu aparato violento, e a Marielle foi talvez a primeira vítima, talvez não, certamente a primeira vítima emblemática desse processo. Antes de abordar esse ponto, Conde, eu acho que você toca num tema que é muito importante para o pensamento progressista, até porque ele dialoga com o que está acontecendo com o Bolsonaro, né? A gente percebe em alguns colegas do campo do direito e também alguns políticos, né, de esquerda ou progressistas, de modo geral, ou simplesmente democráticos, né, uma ânsia por ver, por exemplo, o Bolsonaro na cadeia, né? Então, eu estava acompanhando outro dia aqui um bate-papo em que um ex-jornalista bastante conhecido dizia, não, tem que pôr o Bolsonaro na cadeia, tem que encarcerar ele, né? Não é assim, e não deve ser assim. Por quê? O trâmite processual, ele está relacionado com aquilo que no direito nós chamamos de devido processo legal, que significa o quê? A observância de contraditório e ampla defesa. Ou seja, o acusado, né, o réu, ele tem ampla, ou deve ter ampla possibilidade de se defender, de produzir provas que façam a sua defesa. Algo que justamente não foi assegurado ao presidente Lula. Então, nós precisamos aqui, enquanto progressistas, enquanto pessoas que estão compromissadas com o Estado Democrático de Direito, é importante que nós não apressemos o processo. É claro que se você perguntar para mim, Casalino, pessoalmente, você gostaria de ver o Bolsonaro preso? Eu gostaria de vê-lo agora, na cadeia, agora, nesse momento. Mas existe uma Constituição, a nossa Constituição é democrática, existe todo um ordenamento jurídico que assegura ao réu os seus direitos de defesa e de produção de prova, e é importante que isso seja observado, Conde. É importante porque isso fortalece a nossa democracia, né? Passando para outro ponto, eu me sinto, às vezes, fico preocupado quando eu vejo alguns colegas, né, progressistas, né, dizendo, olha, a gente tem que trabalhar essa coisa da polarização, o Brasil está muito polarizado, e nós, então, temos que ter um diálogo aí com a extrema-direita para tentar compor a sociedade brasileira, né? Isso me preocupa muito, Conde, porque falta um pouco, no meu entendimento, claro, ao pensamento progressista brasileiro, a noção de que não há direita, existe uma direita democrática no Brasil, que joga dentro daquilo que foi estabelecido a partir de 88, né? Mas a extrema-direita, não só brasileira, como internacional também, a extrema-direita se funda na negação do diálogo. Esse é o ponto. E a principal negação do diálogo, Conde, é a violência. E nada mais simbólico do que a violência que foi perpetrada contra a Marielle. Né? Uma política, uma mulher, uma negra, uma progressista, uma defensora de direitos humanos. LGBT, que foi assassinada brutalmente.
essa mensagem, Conde, isso foi uma mensagem. Sim, Isso não foi um assassinato, simplesmente. Isso foi uma mensagem, isso foi um ato político da extrema-direita. Então, nós progressistas, a gente tem que entender que nós não estamos lidando, quando a gente pensa no bolsonarismo e nas forças que o apoiam, nós não estamos lidando com pessoas que querem o diálogo, nós estamos lidando com pessoas que não querem o diálogo. Então, eu penso que nós precisamos ter uma postura um pouco mais realista e menos ingênua para entender o seguinte: olha, a democracia é diálogo com quem quer diálogo. Quem não quer diálogo e viola a norma tem que ir para a cadeia, tem que cumprir pena, tem que ir para a papuda, enfim. Aí eu diria assim, né? Diálogo neles, né? Eu costumava até brincar com isso, porque quando a direita, a extrema-direita, vai para o embate dialético, vamos dizer assim, né? Eles perdem, né? Pelas características universais, né? Públicas, porque eu acho que o que traz muito ruído e muita toxina para o debate é justamente aquela esfera do privado que se torna pública, né? Assim, é o que as pessoas falam em privado que jamais falariam publicamente. Elas começaram a falar isso publicamente. Não, tem que matar, não sei o quê, preconceito contra indígenas, mulheres, LGBT, tudo isso publicamente. Quer dizer, houve ali um colapso, né? Justamente implodindo a possibilidade da conversa, né, Casalino? Quer completar? Por favor. Você normaliza e naturaliza aqueles preconceitos fundantes da sociedade brasileira que remetem à época da colonização e da escravidão. Sim. E que chegam até nós pela inércia cultural. Então, aquilo que fica reprimido num determinado momento começa a vir à tona, Conde, muito por causa das redes sociais, né, que permitem essa expressão, essa livre expressão, com um certo, digamos assim, uma certa impunidade. A extrema-direita, ela tem muita competência. Muitas vezes eu vejo colegas progressistas dizendo assim, o Bolsonaro é um imbecil, o fulano de tal é um idiota. Nada disso. Eles são extremamente competentes, porque eles conseguiram vocalizar esse preconceito que ficava, digamos assim, reprimido na sociedade brasileira a partir das redes sociais, Conde. Isso é de uma expertise política admirável. E diria mais, nós progressistas não conseguimos ainda nos aproximar disso que eles fazem. Nós estamos, num certo sentido, nos autoiludindo, achando que houve um refluxo nas redes sociais bolsonaristas, que eles estão... Nós estamos nos iludindo, eu diria. Não, eu tive, inclusive, o prazer de ter aqui a Maíra Goulart, ontem, cientista política do Rio de Janeiro, deu uma aula sobre esse tema aqui, importantíssimo, eu recomendo para vocês o 11 News de ontem, né? Está aí à disposição para todo mundo assistir. Casalino, deixa eu ir para o bate-papo para trazer novas questões aqui, a participação do nosso público sempre virtuosa, sempre democrática, importante. Anselmo Coyote está dizendo aqui, ITER é caminho, trajetória, ou ITER, né? Caminho, trajetória, Conde. Palavra rara, hein, meu querido Anselmo? Eu pensei que fosse um erro de digitação, mas tá aí, obrigado. Eu conhecia essa palavra, mas tinha até esquecido, porque a gente quase que não usa, né? Tem o IT também, com temudo, né? Vivian Lee, quanta sabedoria do professor Folena. Tá aqui, agora estamos com o Casalino aqui, que também traz muita sabedoria para a gente. Fernando Bai, o mais grave é entrar com um documento falso nos Estados Unidos, mas a esquerda não sabe explorar tal fato de corrupção imigratória. Tem que entrar na Suprema Corte dos Estados Unidos. Parece que a justiça brasileira está tomando alguma providência com relação a isso. Vou aproveitar até para invocar os conhecimentos aqui jurídicos do nosso convidado. É grave você, sobretudo, entrar num país como os Estados Unidos, que tem regras rígidas, né, com relação à questão migratória e tudo mais, você falsificar um documento para ser autorizado a entrar nos Estados Unidos. Isso pode dar mais problema ainda para o glorioso, né, inglorioso Bolsonaro, Casalino? Conte, só a questão do iter criminis, né, provavelmente foi essa a expressão, né, é o caminho que se percorre para chegar na conclusão da atitude criminosa, né? Então você tem atos de preparação, atos de execução e atos de consumação.
né? Por que isso é importante? Porque se vê por aí, numa certa imprensa, né, digamos assim, se é que se pode usar o nome, alguns colunistas, enfim, dizendo que o Bolsonaro não teria entrado na etapa da prática do ato delituoso, né, no sentido de dar o golpe de Estado, que ele teria apenas, digamos assim, vislumbrado intelectualmente, né, pensado na hipótese, mas que ele não teria de fato agido, então não teria tido início o iter criminis, né, o percurso criminoso, digamos assim, né? É importante deixar claro que essa interpretação não faz sentido, pelo menos do ponto de vista jurídico, né? A partir do momento que você faz uma reunião com ministros, como eles mesmos gravaram, né, Conde? Eu disse que eles são inteligentes, mas em alguns momentos eles são bastante estúpidos, né? Então, aquela reunião que ele grava, é evidente que ele está ali planejando um golpe de Estado, portanto, já teve início o iter criminis, e no caso de tentativa de golpe de Estado, como o próprio nome diz, é tentativa, então ela não precisa ser consumada, evidentemente, tá? Voltando à sua pergunta, Conde, eu ouvi alguns analistas progressistas, né, dizendo, olha, ele provavelmente será processado nos Estados Unidos, as leis dos Estados Unidos são muito rígidas, etc, etc, etc. Eu não teria, assim, tanto entusiasmo, viu, Conde? Porque eu acho que isso vai depender muito do resultado das eleições lá nos Estados Unidos. Eu acho que se o Trump for vencedor, provavelmente não acontecerá nada. Aliás, é a última esperança dos extremistas no Brasil, né? Perfeito. Eu diria que eu tenho, como diria a Regina Duarte, né? Eu tenho medo, né? Eu tenho medo porque eu acho que o Trump. Você veja que interessante, Conde. Você veja que interessante. Eu vou abrir um parênteses aqui, né? Muitas vezes a gente critica a democracia brasileira, né? A democracia brasileira não funciona, a democracia dos Estados Unidos ou da Europa, que são democracias, né, modelo. Veja o déficit democrático dos Estados Unidos. Então, é uma vergonha, né? É inexplicável, quer dizer, é explicável, né? Mas, digamos assim, dentro daquilo que o senso comum espera, é inexplicável, né? Assim, o Trump, com tudo que ele fez, ser candidato e provavelmente ou possivelmente, né, indesejavelmente, no meu caso, venha a ser eleito, né? Então, eu acho que a nossa democracia ela está reagindo muito bem ao que está acontecendo. É claro, há pontos soltos, eu acho que há. Eu acho que há, por exemplo, não se investiga, Conde, ou não se está investigando ninguém que participou da Lava Jato. Ninguém. Então, assim, as pessoas que participaram da Lava Jato, aquela foto que apareceu na Folha de São Paulo, lembra? Os intocáveis, aquelas pessoas todas têm participação no processo que conduziu o Bolsonaro à presidência e a tudo que vem acontecendo. Porque a Lava Jato... Eles dizem, sem querer te interromper, querido Vinícius, claro. O Carlos Fernando, parece, as coisas ficaram sobre o Moro e o Dallagnol, e o resto está tudo bem. Né? Justamente, como se apenas aquelas duas figuras pudessem fazer o que eles fizeram. E não, ali você tem uma estrutura toda do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, Conde, que participou. Isso precisaria, no mínimo, ser investigado. Mas a Polícia Federal não participou sob ordens? Eu penso, claro, Conde, difícil afirmar quando você não tem dados concretos, né? Então, não dá para a gente, né? Olha, mas, Conde, o que acontece? A Polícia Federal, embora ela seja um órgão de Estado, então ela não é um poder judiciário, ela não é um Ministério Público que tem autonomia constitucionalmente assegurada, né? Ela é um órgão do Estado, ela é um órgão do Poder Executivo Federal. Ela não tem a autonomia que o Poder Judiciário tem, mas eles têm uma autonomia funcional. O que é que significa isso? O próprio ministro Lewandowski falou, olha, eu como ministro não tenho acesso ao inquérito. Né? Então, seguia-se ordens? Sim, pero no mucho. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não precisa seguir uma ordem manifestamente ilegal. Você tem como reagir. E ali me parece, Conde, olhando de longe, evidentemente, por isso que eu acho que teria que ser investigado. Não houve reação às ordens
eventualmente ilegais que foram dadas no interior da estrutura da Polícia Federal. O Folena diz aqui sempre, né, que ele gostaria que fosse instalada, ele acha que seria absolutamente necessário uma CPI da Lava Jato, quer dizer, uma comissão ampla para poder, né, pegar em todos os detalhes, porque se deixar isso só com a corregedoria também, só, né, vai ficar sempre pela metade, né? Precisava de uma CPI. Acho que o que você está dizendo aqui converge com essa necessidade. Deixa eu trazer aqui comentários do nosso público mais uma vez, querido Casalino. Deixa eu aumentar aqui o box do nosso internauta aqui. Santos Camargo, é o único jeito que eu tenho é cobrar o companheiro, porque o Conde mesmo via falando sonhos encantados para nós, aí que ouviram do Lula, aí hoje ninguém cobra nada. Calma aí, o Santos Camargo está aqui indignado, né? Bom dia, gente, eu quero saber da promessa do palanque do presidente Lula. Cadê o revogado da Previdência? Cadê casa para o pobre? Cadê alimentação barata? Desenrola, Haddad prometeu limpar o nome, não limpo. Bom, o Desenrola teve um papel importante para limpar o nome, não sei, evidentemente tem demandas ainda. Agora, eu quero aproveitar essas questões aqui do Santos Camargo para trazer uma questão para você, Casalino, que é o seguinte: a Quest acabou de publicar uma pesquisa que com o mercado financeiro e o Haddad, a popularidade, a aprovação dele no mercado financeiro subiu. Foi de 42% para 50%. E a do governo Lula caiu. E caiu bastante. Como é que você vê esse talvez descompasso, vamos dizer assim? O Haddad, evidentemente, ele toma medidas que não são populares, mas ele é uma pessoa que eu acho que é inegavelmente de esquerda. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, quer dizer, uma notícia super quente, super fresquinha aqui para vocês também degustarem aí no nosso debate. Casalino, diga para gente. Conde, eu acho assim, a popularidade do Haddad subiu no mercado financeiro e vai subir mais. Vai subir mais. Então, será que é um mau sinal? Eu penso que depende de como isso for encadeado e construído com a outra ponta do Estado, né? Porque as pessoas, né, de maneira geral, meio que entendem o Estado, a estrutura estatal, como se fosse um órgão, digamos assim, que paira acima da sociedade. E não é isso, né? O Estado, a estrutura estatal no sistema de mercado capitalista, é um mecanismo muito eficiente e absolutamente fundamental para a redistribuição de riqueza, através do sistema de tributação, através do sistema de dívida pública, etc. Então, eu diria, Conde, que atualmente, digamos assim, nesse primeiro quarto do século XXI, os estados nacionais das democracias modernas, digamos assim, e o Brasil, o Estado brasileiro está dentro desse contexto, ele está lidando com duas balanças, né? Uma balança que é a do mercado financeiro e outra balança que é a da população da base da pirâmide social, excluída pela própria dinâmica de acumulação capitalista, que não consegue ter acesso a empregos formais e que precisam de benefícios sociais. Então, a grande dicotomia dos estados atuais é isso, né? Como é que a gente distribui esses recursos para um setor absolutamente fundamental da sociedade no sentido político e não no sentido de produção de riqueza, que é o mercado financeiro. Tá? Então, a gente precisa lembrar que o mercado financeiro fechou até a última hora com a reeleição do Bolsonaro, né? Isso aí ninguém tem dúvida disso, né? E como é que a gente contempla esse setor que é politicamente muito forte e também contempla a base da sociedade, que são os marginalizados, excluídos e a população de baixa renda, que é o sustentáculo eleitoral do Lula, tá? O Lula, ele é muito hábil porque ele delegou a relação com o mercado financeiro para o Haddad. O Haddad é uma pessoa de esquerda, é um homem de esquerda, e como homem de esquerda, ele sabe fazer a gestão do capital, diferente do Guedes. O Guedes, não, o ex-ministro do Bolsonaro, né? Paulo Guedes. Paulo Guedes. Infame lembrança. Diferente do Guedes, que como liberaloide, evidentemente, eclodiu, né? Implodiu a economia brasileira. Então, o Haddad sabe fazer isso bem e está fazendo, e não vai deixar de fazer.
Não vai deixar de fazer. Então, é bom alertar os colegas progressistas que isso não vai... Porque esse é um elemento fundamental para a consolidação da base de sustentação política do governo Lula. Não adianta, não adianta. O ponto aí, o Conde, que eu acho que é o grande quiprocó, né? Eu penso que o outro lado, que é a base social, que é a classe média, ela precisa ser contemplada com um pouco mais de cuidado pelo governo. E eu acho que é isso que está deixando passar, né? Exemplo, Casalino, o Lula agora, recentemente, fez uma reunião com os ministros para debater o preço dos alimentos que compõem a cesta básica. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, assim, preço de alimento, preço de combustível, preço da energia elétrica, criação de empregos, isso tem que ser cuidado pelo governo, porque se ele perde essa base, ele perde a eleição. Ele perde a eleição. Só para fechar, quando eu não me estender muito nisso, né? Um fenômeno que você entende muito bem e que eu acho que a esquerda brasileira está deixando passar, né? Antigamente, antes das redes sociais, a economia ela definia muito mais o rumo das eleições do que hoje. Hoje a economia é importante, mas o domínio do discurso nas redes sociais e na mídia é tão importante quanto. Prevaleceu, né? Prevaleceu em certo sentido. Então, o presidente Lula, né, enfim, o Haddad, etc., eles precisam compreender que se no primeiro e no segundo mandato do Lula a questão era econômica, hoje ela é econômica e de formação e domínio do discurso. Se eles não entenderem isso, a direita e a extrema-direita vão conseguir abafar os ganhos econômicos. Aliás, o Lula demonstrou ser aquele que melhor entende todos os desafios do presente, técnicos, né? No sentido do discurso político, da consciência política, ali junto com o seu ministério. Né? Foi ele que falou, ele que reconheceu os equívocos, os erros e tudo mais. É incrível isso. Os ministros precisam aparecer mais, na minha visão, o Casalino, precisam falar mais. Tanto que eu acho que isso que levou o Lewandowski a fazer aquele anúncio. Quer dizer, o Lewandowski não aparecia para nada, quase nunca. Né? Aí, depois da reunião, ele apareceu. Tem que aparecer, chamar coletiva, participar mais, defender o governo, como os ministros do Bolsonaro faziam com o Bolsonaro. O Bolsonaro praticamente só aparecia para falar as besteiras dele, e o ministério fazia o resto, implementava as pautas. Né? Um ministro tem a condição de colocar a pauta na mídia. Não é verdade? Eu vou dar um exemplo muito singelo, Conde. O governo brasileiro tem um instrumento de comunicação que é fantástico, que é a EBC. A EBC é uma empresa de comunicação pública, não governamental, pública, que cumpre um papel democrático fundamental. Se o governo se ocupasse de fazer com que a EBC cumpra o seu papel, que não é um papel de fazer política, mas de fazer comunicação pública de qualidade, ele já teria ali uma base para que as matérias que fossem produzidas, sem viés político, Conde, simplesmente retratando a realidade, né, pudessem ser diluídas através das redes sociais. Então, assim, só um pequeno exemplo de algo que está sendo escanteado por alguma razão que eu não consigo compreender, né, mas que tem que ser movimentada. Tem que ser movimentada, senão a gente perde o impulso político que a economia nos dá. Entendeu? Ninguém vai negar que, economicamente, o Brasil está muito melhor do que estava há alguns anos atrás. Agora, se isso não for traduzido num discurso compreensível pelas pessoas no WhatsApp, esse é o ponto, Conde. As pessoas têm que entender isso abrindo a tela do celular. A direita vai conseguir abafar esse impulso econômico e aí nós teremos problemas. Hoje, inclusive, saiu um dado de que o Brasil Paralelo, que é um site, né, espúrio aí da extrema-direita, ele investiu 22 milhões de reais na Meta. E o governo federal não chegou a 1/10 disso. Na Meta, que é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. E recentemente saiu a lista da receita publicitária do governo, vai a maioria para Globo, depois vai para Globo de novo, depois para a Folha de São Paulo. Quer dizer,
o governo ele vive nos anos 90. Né? A comunicação do PT, ela realmente, não só do PT, mas quer dizer, todo esse conjunto de forças aí, né? Eles não entenderam, né, ainda. E talvez pior, Conde, eu acho o pensamento progressista não percebeu isso. Pois então, a esquerda como um todo. A esquerda como um todo não percebeu isso. E isso e tem até um certo preconceito, Conde. Quantas vezes eu não ouço de colegas, né? O Casalino tá no Instagram, o Casalino tá no o Casalino tá podcast, como se isso fosse um pecado, entendeu? Então, assim, nós temos que ficar na biblioteca, isolados, enquanto a extrema-direita tá nas redes e tá ganhando as pessoas. Não faz sentido, né? Vinícius Casalino aqui no 11 News, deixa eu pedir para vocês darem o like aqui na nossa transmissão, por favor, importante para a gente, se inscreverem no nosso canal e também contribuir com a gente aí via Superchat. Nós temos aqui modalidades Superchats, vários valores para vocês trazerem perguntas. O público aqui está muito bacana. Estou agradecendo vocês aqui para a gente seguir ainda com mais um bloco aqui com o Casalino. Casalino, hoje nós temos, coincidentemente, duas questões com dois jogadores, a mesma questão, né? Com dois jogadores de futebol que foram da seleção brasileira. Primeiro, Daniel Alves, que conseguiu o direito de ir sair para a liberdade, mas tem que pagar uma multa de 1 milhão de euros, né? Se não me engano. 1 milhão de euros, que dá quase 6 milhões de reais. E o Robinho hoje vai ser julgado, não é o Robinho que vai ser julgado, a condenação dele na Itália vai ser avaliada hoje, né, pelo STJ. O STJ vai homologar ou não para que ele cumpra a pena no Brasil. O que você pode dizer? Eu sei que essa questão da transferência de pena de um país para o outro, ela é polêmica. Os textos são ambíguos, né? O que está no horizonte e o que você pode falar para a gente dessas duas experiências aí? Vamos começar, acho que pelo aspecto político, simbólico, depois a gente desemboca na questão jurídica, né? Você veja, Conde, a questão da Marielle, né? Então, o assassinato de uma mulher, e a questão do Robinho e do Daniel Alves, que são casos de violência sexual contra mulheres. O que é que nós temos aí em comum, né? Uma figura simbólica que é uma vítima em potencial da nossa sociedade, constante. Eu não sei se você acompanhou, ontem ou anteontem, nas redes sociais, um empresário, se eu não me engano, em Fortaleza, que assediou Fortaleza, assediou uma moça no elevador. Então, veja, Conde, é sintomático, isso é sintomático de uma cultura de violência simbólica e física contra as figuras que têm menor poder simbólico na nossa sociedade, que são as mulheres, que são as pessoas negras e etc. Né? Esse traço em comum é algo que existe no Brasil, mas não apenas no Brasil, como agora fica claro, por exemplo, na Espanha e em toda a Europa, ou pelo menos grande parte da Europa. Por quê, Conde? Eu não conheço o ordenamento jurídico espanhol, evidentemente, eu não conheço o direito espanhol, então estou falando aqui, digamos assim, né, como senso comum, mas eu duvido, Conde, que se fosse um imigrante preso por estupro, eu duvido que ele seria liberado como o Daniel Alves será liberado agora. Entendeu? Eu duvido que lhe seria garantido esse direito. Então, isso mostra um segundo elemento, o poder que tem o dinheiro dentro da dinâmica jurídica para assegurar a liberdade desses acusados, digamos assim. Está expresso no valor da fiança. No valor da fiança. E aí você pode me dizer assim, não, Casalino, mas o valor é muito alto, então é evidente que isso causa um constrangimento. É preciso entender que certas pessoas, em determinados patamares sociais, eles não precisam ter dinheiro, basta que eles tenham um nome, basta que eles tenham representação simbólica e basta que eles tenham crédito. Para que eles consigam essas quantias, que para nós são muito elevadas, mas para eles não são. Eu tenho dúvidas se isso chegar a agredir o patrimônio do Daniel Alves, pode ser que sim, pode ser que não. Né? Então, essa dinâmica mostra como a nossa sociedade é uma sociedade que precisa evoluir muito em termos de proteção dos direitos humanos, de direito das mulheres, etc., etc., algo
linkando com o que a gente estava falando um pouquinho antes, que eu acho que o presidente Lula e o governo do presidente Lula poderia se aprofundar um pouco mais e tratar com um pouco mais de carinho, né? A questão do Robinho. Essa discussão, Conde, ela é polêmica, pero não mútuo, viu? Eu me lembro quando eu estava na graduação em Direito, já faz algum tempo, eu diria uns 2 ou 3 anos atrás. Eu lembro quando eu estava na graduação em Direito que a gente discutia essa questão. E havia um certo consenso, não só de que seria possível, como seria necessário e desejável. Porque não faz sentido que o indivíduo ele pratique um delito em um país e essa conduta é delituosa no Brasil também, que ele deixe de ser punido simplesmente porque ele cruzou as fronteiras de um território. Não faz sentido. Então, assim, o que se tem que averiguar nesse caso? É preciso averiguar se o Robinho teve acesso à contraditória e ampla defesa. Por quê? Porque isso é um dogma do sistema brasileiro. É preciso averiguar se a pena dele é razoável dentro daquilo que o sistema brasileiro opera. E é preciso averiguar se os requisitos de formalidade foram cumpridos. Não se entra, Conde, na análise de mérito. Porque a análise de mérito pressupõe-se que a justiça italiana, que eu devo imaginar que, se não for melhor que a nossa, vai ser mais ou menos ali no mesmo patamar, né? Analisar o mérito. Não se entra nesse caso, porque se pressupõe que a justiça italiana julgou adequadamente, né? Se ele fosse um perseguido político, né? Tudo bem, não é o caso. Então, Conde, assim, sem querer antecipar o julgamento do STJ, porque a gente nunca pode antecipar julgamento de juiz. A gente nunca sabe o que vai acontecer, tá? Mas eu penso que vai ser autorizado o cumprimento da pena. Cumprimento da pena. Eles não vão entrar no mérito, né? É isso que você está destacando aqui. Quer dizer, vão simplesmente dizer se existe precedente, ou parece que não tem precedente, né? Será importante porque ele será um dos precedentes, né? Então ele vai abrir o precedente, né? Vai abrir o precedente. Porque parece que para um indivíduo ser condenado num outro país, numa pena que foi estipulada num outro país, esses países precisam ter um acordo de extradição. E Brasil e Itália parece que tem um acordo de não extradição, inclusive específico entre os dois países. Mas, enfim, eu acho que existe uma hipocrisia também na sociedade brasileira. A imprensa, né, vem um pouco massacrando essas duas figuras, que eu acho que elas devem pagar pelo que fizeram, evidentemente. Mas a sociedade brasileira continua machista, essa coisa do elevador aí, né? Deixa eu colocar aqui o James Onig, já que vai ficar aqui conosco depois da despedida do Casalino. Grande Onig, que satisfação vê-los dois juntos aqui. O Onig, professor de Relações Internacionais da Facamp, e o Casalino, professor de Direito, professor da Unicamp, de Direito. Da Pucamp, desculpa. E de Direito. Não tem nenhuma especificidade. De Direito. Vinícius, prazer em te conhecer, feliz demais de poder desfrutar do teu saber aí, amigo. Imagina. A gente sempre fica refletindo, conduzido aí pelo nosso maestro, ficou muito bom a gente escutar e, tô pensando em muita coisa que você disse. Gentileza sua, é recíproca admiração, respeito e também muito feliz aqui de compartilhar esse espaço, que o Conde sempre nos possibilita esses belos encontros, né, Conde? Obrigado também por isso. Esse momento aqui da passagem de bastão é precioso para mim, que daí, assim, tem um afeto envolvido. Antes de me despedir do Vinícius, deixa eu trazer aqui o Antônio Vieira, que está reclamando aqui. Cadê as pessoas de direita desse programa? Eu sou de direita, o Antônio Vieira. Tô brincando. Vocês falam o dia todo de direito, não dá espaço para direito de defesa. Cadê a democracia do programa? Querido, tá aqui. Você é de direita, pelo que eu estou entendendo. Você está aqui lido por mim. Olha, eu estou pensando muito nisso, né? Porque as pessoas não... se eu convidar, por exemplo, o Kim Kataguiri para vir aqui, eu não sei se ele vai aceitar. É um território hostil para ele. Mas eu tô pensando com muito carinho nisso aí, até porque o debate hoje foi em torno disso, viu? Obrigado pelo comentário. O Santos Camargo está dizendo aqui. Obrigado, Conde, primeiro canal de esquerda, que ouve alguém como eu sem dar nenhum tostão de dinheiro. Obrigado, um beijo no seu rosto. Casalino, bom trabalho para você. Obrigado, querido.
Nós estamos ainda com meia semana pela frente, então boa meia semana pela frente. Obrigado, Conde, obrigado pelo convite, bom debate entre vocês.